Reservar um espaço para Deus na nossa manhã é como abrir as janelas da alma para deixar entrar a luz do céu antes que as sombras do dia tentem invadir o nosso coração. Quando Jesus ainda vivia entre nós, as Escrituras nos mostram que ele mesmo buscava lugares solitários de madrugada para estar com o Pai, como está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos de comunhão, quanto mais nós que enfrentamos tantas lutas e desafios diários. Este tempo reservado não precisa ser longo nem complicado, precisa apenas ser intencional e verdadeiro. Quando colocamos Deus em primeiro lugar logo ao acordar, estamos a reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, conforme Jesus nos ensinou em João, capítulo 15, versículo 5. É neste espaço sagrado que recebemos sabedoria para as decisões do dia, paz para enfrentar as tempestades e amor para partilhar com todos ao nosso redor. Não se trata de cumprir uma formalidade religiosa, mas de nutrir um relacionamento vivo com o Criador do Universo, que deseja falar contigo pessoalmente. Que esta manhã seja o início de um novo hábito que mudará para sempre a qualidade dos teus dias. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, Criador dos céus e da terra, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua direção caminhamos perdidos, que sem o Teu amor vivemos vazios. Queremos começar este dia colocando-Te em primeiro lugar, reservando este espaço sagrado apenas para Ti. Perdoa-nos pelas manhãs em que acordamos e esquecemos de Te buscar, pelas vezes que enchemos a mente com preocupações antes de encher o coração com a Tua paz. Hoje, fazemos uma escolha consciente de Te dar a primazia em tudo. Que a nossa primeira palavra seja de gratidão. Que o nosso primeiro pensamento seja voltado para Ti. Que a nossa primeira ação seja de adoração. Obrigado, porque mesmo quando Te esquecemos, Tu nunca nos esqueces. Porque o Teu amor é fiel e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, nós Te entregamos este dia que está a começar. Colocamos nas Tuas mãos cada hora, cada minuto, cada segundo que viveremos. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória. Que cada palavra que dissermos reflita o Teu amor. Que cada ação nossa demonstre a Tua bondade. Pedimos que enchas este dia com a Tua presença manifesta, que possamos sentir-Te perto em cada momento. Nas decisões que tomaremos, dá-nos sabedoria sobrenatural. Nos desafios que enfrentaremos, dá-nos coragem inabalável. Nas tentações que surgirem, dá-nos força para resistir. Queremos viver este dia de forma que Te agrade, honrando o Teu nome em tudo. Ajuda-nos a lembrar que não estamos sozinhos, que Tu caminhas conosco, que a Tua mão nos guia e o Teu Espírito nos capacita para tudo o que precisaremos fazer. Pai, derrama a Tua paz sobre as nossas famílias nesta manhã. Toca cada pessoa que vive sob o nosso teto com o Teu amor restaurador. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz cura. Onde há distância, traz aproximação. Que os nossos lares sejam santuários da Tua presença, lugares onde o Teu nome é honrado e a Tua vontade é buscada. Abençoa os nossos cônjuges com saúde, alegria e propósito. Guarda os nossos filhos de todo o mal,
Protege-os nas escolas, nas ruas, em todos os lugares onde estiverem. Cobre com o teu sangue precioso cada membro da nossa família. Que nenhum mal nos toque, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Ensina-nos a amar uns aos outros como tu nos amas, com paciência, com bondade, com perdão constante. Que o diálogo flua com respeito, que o perdão seja rápido, que a gratidão seja abundante em cada relacionamento familiar. Senhor, abençoa o nosso trabalho e as nossas atividades deste dia. Que sejamos produtivos não por esforço próprio, mas pela tua capacitação. Dá-nos criatividade para resolver problemas, sabedoria para tomar decisões corretas, discernimento para evitar armadilhas. Que sejamos luz no nosso ambiente de trabalho, sal que preserva, testemunhas fiéis do teu amor. Ajuda-nos a trabalhar com excelência, não para impressionar pessoas, mas para glorificar o teu nome. Onde há injustiça no trabalho, intervém com a tua justiça. Onde há exploração, traz libertação. Onde há desemprego, abre portas de oportunidade. Abençoa os nossos chefes e colegas, que possamos ter relacionamentos saudáveis e produtivos. Protege-nos de acidentes, de perigos, de tudo o que possa nos prejudicar durante as nossas atividades. Que voltemos para casa em segurança ao final do dia. Pai amado, pedimos provisão abundante para todas as nossas necessidades. Tu prometeste suprir tudo conforme as tuas riquezas em glória, e nós cremos nessa promessa. Dá-nos o pão de cada dia, não apenas o alimento físico, mas também o espiritual. Onde há falta financeira, envia provisão sobrenatural. Abre portas que ninguém pode fechar, cria oportunidades onde parece não haver nenhuma. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás, a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, a partilhar generosamente com quem tem necessidade. Quebra toda maldição de pobreza, toda mentalidade de escassez, todo medo relacionado com dinheiro. Que prosperemos não para acumular egoístamente, mas para ser bênção na vida de muitos. Guarda-nos da ganância, do materialismo, do amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Que usemos os recursos que nos dás para avançar o teu reino e abençoar vidas. Senhor, derrama saúde sobre os nossos corpos neste dia. Toca com o teu poder curador cada pessoa que está doente, que sofre dor, que enfrenta diagnósticos difíceis. Que a tua mão restauradora traga alívio completo. Que a tua presença traga consolo profundo, que a tua palavra traga fé inabalável. Para aqueles que hoje têm consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis e as notícias sejam boas. Para aqueles em tratamentos, que vejam melhoria significativa e sinais claros de cura. Para aqueles em hospitais, que experimentem a tua companhia em cada momento difícil. Sara não apenas o corpo, mas também a alma ferida. Há feridas emocionais que doem mais do que as físicas. Há cicatrizes do passado que precisam do teu toque curador. Restaura os corações partidos, consola os que choram, levanta os que estão caídos. Que ninguém termine este dia sem sentir que tu te preocupas profundamente com a sua dor e que estás operando a cura completa. Pai, guarda a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de temores infundados que roubam a nossa paz. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas infalíveis, com esperança verdadeira. Que hoje pensemos no que é verdadeiro, no que é honroso, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, conforme nos ensina a tua palavra. Quebra toda a fortaleza mental que o inimigo tenha construído. Derruba todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Renova a nossa mente para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos a captivar cada pensamento à obediência de Cristo.
Onde há depressão, traz alegria do Senhor, que é a nossa força. Onde há ansiedade, traz a paz que excede todo o entendimento. Que a nossa mente seja um lugar de adoração e não de tormento. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos e amizades. Dá-nos sabedoria para escolher bem as pessoas com quem andamos, porque sabemos que as más companhias corrompem os bons costumes. Ajuda-nos a ser amigos verdadeiros, leais, que edificam e não destroem. Ensina-nos a amar as pessoas como tu as amas, enxergando além das falhas e imperfeições. Onde há relacionamentos quebrados, traz restauração. Onde há mal-entendidos, traz clareza e compreensão. Dá-nos coragem para pedir perdão quando erramos e graça para perdoar quando somos feridos. Protege-nos de relacionamentos tóxicos que drenam a nossa energia e afastam-nos de ti. Que sejamos luz na vida das pessoas ao nosso redor, testemunhas vivas do teu amor transformador. Ajuda-nos a plantar sementes de bondade, a regar com palavras de encorajamento, a colher frutos de amizades duradouras e verdadeiras. Pai amado, pedimos proteção divina sobre todos nós. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor e nos livrarem de todo o mal. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Coloca um círculo de fogo ao nosso redor que nenhum inimigo possa atravessar. Protege-nos nas estradas, nos transportes públicos, em todos os nossos deslocamentos. Que nenhum acidente nos toque, que nenhum perigo nos alcance. Guarda-nos de assaltos, de violência, de toda ação maligna. Que o teu escudo nos proteja de flechas inimigas, tanto físicas quanto espirituais. Afasta de nós toda pessoa que venha com intenções maliciosas. Fecha toda porta que o inimigo tente abrir para nos prejudicar. Quebramos toda maldição, toda feitiçaria, toda palavra negativa proferida contra nós. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar será condenada. Estamos seguros porque habitamos no esconderijo do Altíssimo. Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual neste dia. Que possamos ouvir a tua voz com clareza, perceber a tua direção com precisão, sentir a tua presença com intensidade. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz. Abre os nossos olhos espirituais para ver o que tu estás fazendo. Não queremos viver apenas no natural, queremos caminhar no sobrenatural. Ensina-nos a discernir entre a tua voz e as outras vozes que tentam nos confundir. Que sejamos sensíveis aos gemidos do Espírito Santo, às oportunidades que tu colocas no nosso caminho, às pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento. Ajuda-nos a ser usados por ti para abençoar vidas hoje. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, vasos disponíveis para o teu uso. Não queremos desperdiçar nenhuma oportunidade de fazer a diferença no reino de Deus. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos. Aquilo que tu plantaste no nosso coração faz crescer e frutificar. Dá-nos estratégias celestiais para concretizar o que parece impossível. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que não devemos atravessar. Conecta-nos com as pessoas certas, no tempo certo, para os propósitos certos. Onde há atrasos, acelera o processo. Onde há obstáculos, remove-os sobrenaturalmente. Aumenta a nossa fé para crer que tudo é possível para aquele que crê. Ajuda-nos a não desistir quando as coisas demoram mais do que esperávamos. Que tenhamos paciência para esperar no teu tempo perfeito, sabendo que tu fazes todas as coisas formosas no seu devido tempo. Que os nossos sonhos estejam alinhados com a tua vontade, que os nossos projetos glorifiquem o teu nome, que tudo o que fizermos produza frutos eternos. Senhor, pedimos por aqueles que estão passando por provações e tribulações.
Consola os que choram, fortalece os fracos, levanta os caídos, cura os feridos. Que nenhum dos teus filhos se sinta sozinho nas suas lutas. Envia pessoas para encorajar, para apoiar, para caminhar junto. Dá esperança aos desesperados, fé aos que duvidam, amor aos que se sentem rejeitados. Manifesta-te de forma poderosa na vida de cada pessoa que clama por ti nesta manhã. Que vejam sinais da tua presença, que experimentem milagres, que testemunhem o teu poder em ação. Onde há luto, traz consolo. Onde há desespero, traz esperança. Onde há trevas, faz brilhar a tua luz maravilhosa. Que hoje seja um dia de viragem para muitos, um dia onde tudo começa a mudar para melhor. Um dia de visitação divina. Pai amado, abençoa os líderes da nossa nação e de todas as nações. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para fazer o que é correto, humildade para servir o povo. Que tomem decisões que honrem a ti e beneficiem os cidadãos. Protege-os de corrupção, de influências malignas, de todo tipo de engano. Levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas da sociedade. Que haja justiça nos tribunais, integridade nos governos, honestidade nos negócios. Quebra toda a estrutura de injustiça, toda a rede de corrupção, todo o sistema que oprime os pobres e favorece os poderosos. Que o teu reino e a tua justiça sejam estabelecidos na nossa terra. Pedimos paz para as nações em conflito, reconciliação onde há divisão, cura onde há ódio. Que o Evangelho seja pregado livremente em todos os lugares. Que vidas sejam transformadas pelo poder do teu amor. Senhor, abençoa os pastores, líderes e obreiros que servem na tua obra. Dá-lhes forças para continuar, unção fresca para ministrar, sabedoria para guiar o rebanho. Protege-os de ataques espirituais, de desânimo, de toda tentação. Abençoa as suas famílias, supre todas as suas necessidades, honra a sua dedicação e sacrifício. Levanta mais obreiros para a tua seara, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que haja unidade entre os líderes, colaboração em vez de competição, amor em vez de inveja. Derrama avivamento sobre as igrejas, quebra toda frieza espiritual, acende o fogo do primeiro amor. Que os teus filhos voltem a buscar-te com fervor, a orar com intensidade, a adorar com paixão. Que haja conversões genuínas, vidas transformadas, milagres abundantes. Usa-nos para alcançar os perdidos com a mensagem do Evangelho. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas. Reconhecemos que muitas vezes falhamos, que nem sempre agimos conforme a tua vontade, que ferimos pessoas com palavras e ações. Lava-nos com o teu sangue precioso, purifica-nos de toda iniquidade, limpa-nos de toda imundícia. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos retires a tua presença, não tires de nós o teu Espírito Santo. Ajuda-nos a viver em santidade, não por esforço próprio, mas pelo poder do Espírito que habita em nós. Dá-nos convicção de pecado quando erramos, arrependimento genuíno, mudança verdadeira. Que odiemos o pecado como tu o odeias, que fujamos da tentação, que busquemos a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado porque o teu perdão é completo, a tua graça é suficiente, o teu amor é incondicional. Senhor, abençoa os nossos estudos e aprendizados. Para aqueles que estão na escola ou universidade, dá capacidade de compreensão, memória excelente, concentração profunda. Ajuda-os a aprender com facilidade, a reter o conhecimento, a aplicar o que aprendem. Protege-os de toda pressão negativa, de bullying, de más influências, que se destaquem academicamente não para a vanglória própria, mas para honrar a ti. Para aqueles que fazem exames, concursos ou provas, dá calma, clareza mental, lembrança de tudo o que estudaram.
Que os resultados sejam excelentes, que as aprovações venham, que as portas se abram. Abençoa também aqueles que ensinam, que transmitem conhecimento, que formam mentes e caracteres. Que sejam instrumentos de transformação positiva na vida dos seus alunos. Que o conhecimento venha sempre acompanhado de sabedoria e temor do Senhor. Pai amado, abençoa os nossos talentos e dons. Aquilo que Tu colocaste dentro de nós, faz florescer e frutificar. Dá-nos oportunidades para usar os nossos talentos para a Tua glória e para abençoar pessoas. Que não enterremos os nossos dons por medo ou insegurança, mas que os desenvolvamos e multipliquemos. Conecta-nos com mentores que nos ajudem a crescer, com oportunidades que nos desafiem a melhorar, com plataformas onde possamos brilhar. Que tudo o que fizermos seja feito com excelência, como para Ti e não para homens. Protege-nos do orgulho quando formos bem-sucedidos, do desânimo quando enfrentarmos rejeição. Que sejamos humildes na vitória, resilientes na derrota, sempre gratos em todas as circunstâncias. Usa os nossos talentos para tocar vidas, para inspirar pessoas, para fazer diferença no mundo. Senhor, entregamos nas Tuas mãos tudo o que nos preocupa, tudo o que nos angustia, tudo o que tira a nossa paz. Sabemos que Te importas conosco, que conheces cada detalhe das nossas vidas, que nada escapa ao Teu conhecimento. Pedimos que tomes conta de cada situação que está fora do nosso controle. Aquilo que não podemos resolver, resolve Tu. Aquilo que não podemos mudar, muda Tu. Aquilo que não podemos entender, ajuda-nos a confiar mesmo sem compreender. Que a nossa fé não dependa de ver, mas de crer nas Tuas promessas. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança, aprofunda o nosso relacionamento contigo. Que este dia seja marcado pela Tua presença constante, pela Tua provisão abundante, pela Tua proteção poderosa. Que ao final do dia possamos testemunhar que Tu estiveste conosco em cada momento, que a Tua mão nos guiou, que o Teu amor nos sustentou. Pai Celestial, pedimos que derrames bênçãos sobre os nossos vizinhos e a nossa comunidade. Que sejamos sal e luz onde vivemos, testemunhas do Teu amor através das nossas ações. Ajuda-nos a construir pontes em vez de muros, a estender a mão em vez de fechar a porta. Que haja paz nas nossas ruas, segurança nos nossos bairros, harmonia entre as pessoas. Usa-nos para levar esperança aos desesperados, alegria aos tristes, amor aos solitários. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Abençoa os comerciantes locais, os trabalhadores, todos aqueles que contribuem para o bem-estar da comunidade. Que haja prosperidade, desenvolvimento, oportunidades para todos. Protege as crianças que brincam nas ruas, os idosos que precisam de cuidado, todos os vulneráveis. Que a Tua presença seja sentida em cada esquina, em cada casa, em cada coração. Senhor, abençoa aqueles que estão longe de casa, que vivem em terras estrangeiras, que sentem saudades da família. Consola os seus corações, protege-os em lugares desconhecidos, abre portas de oportunidade. Que não se sintam sozinhos, que encontrem comunidade, que façam amizades verdadeiras. Para aqueles que emigraram em busca de melhores condições, que encontrem o que procuram. Para aqueles que estudam fora, que aproveitem ao máximo a oportunidade. Para aqueles que trabalham longe, que possam em breve reunir-se com os seus amados. Abençoa também as famílias que ficaram, que esperam, que sentem falta. Dá-lhes paciência, esperança, fé de que dias melhores virão. Mantém os laços familiares fortes apesar da distância, que o amor não diminua, mas cresça. Que haja reencontros alegres, abraços emocionantes, celebrações felizes. Pai amado, pedimos pelos que sofrem perseguição por causa da fé,
Fortalece os nossos irmãos que arriscam a vida para servir-te, que enfrentam prisão, tortura, morte por amor ao teu nome. Dá-lhes coragem sobre-humana, paz que excede o entendimento, alegria mesmo no sofrimento. Que sejam como os apóstolos que se alegravam por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Protege-os sobrenaturalmente, envia anjos para guardá-los, confunde os planos dos seus perseguidores. Que o testemunho deles produza fruto abundante, que muitos venham a conhecer-te através da sua fidelidade. Consola as famílias dos mártires, sustenta as viúvas e órfãos, supre todas as suas necessidades. Que nunca esqueçamos de orar pelos nossos irmãos perseguidos, que sejamos gratos pela liberdade que temos, que usemos bem essa liberdade para avançar o teu reino. Senhor, abençoa os profissionais de saúde que cuidam dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar amorosamente. Protege-os de doenças, de burnout, de desânimo. Renova as suas forças dia após dia. Enche-os de motivação para continuar servindo. Abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os que trabalham na área da saúde. Que vejam a sua profissão como um ministério, uma forma de ser as tuas mãos estendidas para curar. Dá-lhes recursos adequados, equipamentos necessários, condições dignas de trabalho. Que haja descobertas médicas que tragam cura para doenças incuráveis, avanços científicos que melhorem a qualidade de vida. Abençoa também os cuidadores informais, familiares que sacrificam tudo para cuidar de entes queridos doentes. Dá-lhes paciência, amor, resistência física e emocional. Pai Celestial, pedimos pelos órfãos e viúvas, pelos desamparados e marginalizados. Tu prometeste ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Manifesta-te poderosamente na vida deles, provê tudo o que precisam, protege-os de exploração, dá-lhes dignidade e esperança. Levanta pessoas para adotar, para acolher, para cuidar. Que nenhuma criança cresça sem conhecer o amor, sem ter um lar, sem oportunidades de desenvolvimento. Abençoa os orfanatos, as casas de acolhimento, todas as instituições que cuidam dos vulneráveis. Dá-lhes recursos, pessoal dedicado, sabedoria para formar caracteres. Que as viúvas não sejam esquecidas, mas honradas, que recebam o respeito e cuidado que merecem. Toca o coração da igreja para cumprir o mandamento de cuidar dos órfãos e viúvas. Que a religião pura e imaculada seja praticada em ações concretas de amor. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra vícios e dependências. Quebra toda a cadeia que os prende, toda a fortaleza que os escraviza, todo o poder que os domina. Liberta os que são cativos do álcool, das drogas, do jogo, da pornografia, de qualquer tipo de vício. Dá-lhes força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, perseverança para continuar lutando. Restaura as famílias destruídas pelo vício, sara as feridas causadas pela dependência, reconstrói o que foi perdido. Abençoa os centros de recuperação, os grupos de apoio, todos os que trabalham na área da reabilitação. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor genuíno pelos que sofrem. Que haja vitórias completas, libertações totais, transformações radicais, que muitos testemunhem que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que vidas sejam restauradas, famílias reunidas, propósitos redescobertos. Pai amado, pedimos pelos que enfrentam batalhas invisíveis, lutas que ninguém vê, dores que ninguém conhece. Tu que sondas os corações e conheces cada pensamento, manifesta-te àqueles que sofrem em silêncio. Para quem luta contra pensamentos suicidas, traz esperança e razões para viver. Para quem enfrenta transtornos mentais, traz cura e equilíbrio.
Para quem carrega traumas do passado, traz libertação e restauração. Que ninguém se sinta sozinho nas suas batalhas, que encontrem apoio, compreensão, tratamento adequado. Quebra o estigma em torno da saúde mental, que as pessoas possam falar abertamente sem medo de julgamento. Levanta profissionais capacitados e sensíveis na área da saúde mental. Que a igreja seja um lugar seguro onde as pessoas possam ser vulneráveis, onde encontrem acolhimento em vez de rejeição. Ensina-nos a ser compassivos, a ouvir sem julgar, a apoiar sem condenar. Senhor, abençoa os empreendedores e pequenos empresários. Dá-lhes ideias criativas, estratégias eficazes, oportunidades de crescimento. Que os seus negócios prosperem não apenas para benefício próprio, mas para gerar empregos, abençoar comunidades, avançar o teu reino. Protege-os de fraudes, de concorrência desleal, de crises econômicas. Dá-lhes sabedoria para gerir bem os recursos, para tomar decisões acertadas, para construir algo duradouro. Que sejam íntegros nos negócios, honestos nas transações, justos com os empregados. Abençoa também os seus clientes, que haja relacionamentos de confiança e benefício mútuo. Que usem o sucesso para glorificar-te, para ajudar os necessitados, para ser instrumentos de transformação social. Abre portas que ninguém pode fechar. Cria oportunidades onde parecem não existir. Multiplica o pouco como fizeste com os pães e peixes. Pai Celestial, pedimos pelos que trabalham na segurança pública. Abençoa os polícias, bombeiros, socorristas, todos os que arriscam a vida para proteger os outros. Dá-lhes sabedoria nas decisões rápidas, coragem nas situações perigosas, proteção divina em cada intervenção. Que voltem seguros para as suas famílias ao final de cada turno. Dá-lhes integridade para não se corromperem, justiça para tratarem todos com equidade, compaixão para servirem com humanidade. Protege-os de traumas, de estresse pós-traumático, de todas as consequências emocionais do que presenciam. Abençoa as suas famílias que vivem com a preocupação constante, que esperam ansiosas o regresso seguro. Que haja diminuição da criminalidade, mais segurança nas ruas, paz nas comunidades. Levanta líderes íntegros nestas instituições, que combatam a corrupção, que promovam a excelência, que sirvam com dedicação. Senhor, abençoa os artistas, músicos, escritores, todos os que usam a criatividade para expressar beleza e verdade. Dá-lhes inspiração divina, talento aperfeiçoado, plataformas para partilharem a sua arte. Que usem os seus dons para glorificar-te, para elevar o que é nobre, para inspirar o que é bom. Protege-os das tentações da fama, do orgulho, do compromisso com valores mundanos. Que sejam sal e luz na indústria do entretenimento, que influenciem positivamente a cultura, que sejam vozes proféticas na sociedade. Abençoa especialmente aqueles que criam conteúdo cristão, que ministram através da música, que escrevem para edificar a fé. Dá-lhes criatividade sem limites, unção poderosa, alcance amplo, que as suas obras toquem corações, transformem vidas, apontem para ti. Que haja um avivamento na arte cristã, excelência na produção, impacto profundo na sociedade. Pai amado, pedimos pelos idosos que muitas vezes são esquecidos e negligenciados. Dá-lhes saúde na medida do possível, alegria apesar das limitações, propósito mesmo na velhice. Que não se sintam inúteis, mas valorizados, não descartados, mas honrados. Levanta pessoas para cuidar deles com amor e respeito, para ouvir as suas histórias, para aprender com a sua sabedoria. Abençoa os lares de idosos, que sejam lugares dignos, onde são bem tratados. Toca o coração das famílias para não abandonarem os seus idosos, para incluí-los, para honrá-los conforme o mandamento.
Que vivam os seus últimos anos ou dias com paz, rodeados de amor, preparados para a eternidade. Dá-lhes oportunidades de conhecer-te, se ainda não te conhecem, de aprofundar o relacionamento contigo, se já são teus. Que terminem bem a corrida, que guardem a fé até ao fim, que recebam a coroa da vida. Senhor, abençoa os voluntários que doam o seu tempo e energia para servir os outros. Multiplica o impacto do trabalho deles, honra o sacrifício que fazem, recompensa a generosidade que demonstram. Que nunca se cansem de fazer o bem, que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem a alegria de servir. Levanta mais voluntários em todas as áreas onde há necessidade, que haja um movimento de serviço altruísta. Abençoa as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, todos os que trabalham para fazer o bem. Dá-lhes recursos, parcerias, sustentabilidade. Que o seu trabalho seja eficaz, que transformem comunidades, que salvem vidas. Protege-os de desânimo quando os desafios parecem grandes demais, de burnout quando a demanda é constante. Renova as suas forças, multiplica os seus recursos, expande o seu alcance. Que vejam que nada do que fazem no Senhor é em vão. Pai Celestial, pedimos pelos refugiados e deslocados que tiveram de deixar as suas casas por causa de guerras, perseguições ou catástrofes. Consola os seus corações partidos, provê as suas necessidades básicas, abre portas de recomeço. Que encontrem países que os acolham, comunidades que os aceitem, oportunidades de reconstruírem as suas vidas. Protege-os nas jornadas perigosas, guarda-os de exploração e abuso, dá-lhes esperança de dias melhores. Toca o coração das nações para receberem os refugiados com compaixão, para ajudarem com generosidade. Levanta organizações eficazes que prestem assistência, que defendam direitos, que promovam integração. Que um dia possam voltar para suas terras em paz, ou que encontrem novos lares onde possam prosperar. Que em meio ao sofrimento encontrem-te. Que na perda descubram que tu és o maior tesouro, que na incerteza ancorem a esperança em ti. Senhor, abençoa os cientistas e investigadores que buscam soluções para os problemas da humanidade. Dá-lhes sabedoria para descobrir, criatividade para inovar, ética para usar o conhecimento com responsabilidade. Que haja avanços na medicina, na tecnologia, em todas as áreas que melhoram a vida humana. Protege-os de usar o conhecimento para o mal, de criar coisas que destroem em vez de edificar. Que reconheçam que toda boa dádiva vem de ti, que a ciência e a fé não são inimigas, mas complementares. Abençoa especialmente aqueles que trabalham em áreas negligenciadas, que procuram cura para doenças raras, que servem populações esquecidas. Dá-lhes financiamento, recursos, colaboração. Que haja descobertas que salvem milhões de vidas, invenções que melhorem a qualidade de vida, conhecimento que seja usado para o bem comum. Que toda descoberta científica aponte para ti, o Criador de todas as coisas. Pai amado, pedimos pelo meio ambiente que tu criaste e confiaste aos nossos cuidados. Perdoa-nos pela negligência, pela exploração irresponsável, pela destruição que causamos. Dá-nos consciência ecológica, sabedoria para gerir os recursos naturais, compromisso de deixar um planeta melhor para as próximas gerações. Protege as florestas, os oceanos, os animais em extinção. Levanta líderes que tomem decisões corajosas em favor do ambiente, mesmo quando não for politicamente conveniente. Inspira cientistas a desenvolverem soluções sustentáveis, tecnologias limpas, formas de viver em harmonia com a criação. Que haja reversão das mudanças climáticas, recuperação de ecossistemas destruídos, preservação da biodiversidade.
Ensina-nos a ser mordomos fiéis da tua criação, a cuidar do que nos foi confiado, a viver de forma sustentável. Que as gerações futuras possam desfrutar da beleza da criação como nós desfrutamos. Senhor, abençoa os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Protege-os em terras perigosas, sustenta-os financeiramente, dá-lhes saúde e força. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho, que plantem igrejas sólidas, que formem líderes locais. Abençoa as suas famílias, que também fazem sacrifícios, que vivem longe dos familiares, que enfrentam desafios culturais. Provê educação de qualidade para os seus filhos, cuidados de saúde quando necessário, comunidade de apoio. Levanta mais missionários para ir, mais intercessores para orar, mais doadores para sustentar. Que a grande comissão seja levada a sério, que cada crente se veja como enviado, que o Evangelho chegue a cada tribo, língua e nação. Acelera a volta de Jesus, que todas as nações ouçam o Evangelho, que o fim venha conforme prometeste. Usa-nos neste propósito glorioso de alcançar o mundo para ti. Pai Celestial, pedimos pelos que estão presos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Para aqueles em prisões físicas que encontrem arrependimento genuíno, transformação verdadeira, esperança de recomeço, que programas de reabilitação sejam eficazes, que haja oportunidades de educação e capacitação, que possam reintegrar-se na sociedade. Para aqueles presos espiritualmente por pecados, vícios ou opressões, declara liberdade total. Quebra toda cadeia, abre toda prisão, liberta todo cativo. Que experimentem a verdade de que a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Abençoa também os que trabalham no sistema prisional, que sejam justos, humanos, comprometidos com a reabilitação. Que haja reforma no sistema de justiça criminal, menos encarceramento em massa, mais foco em restauração. Que as vítimas de crimes encontrem cura e justiça, que os ofensores encontrem transformação e nova oportunidade, que a justiça e a misericórdia se encontrem. Senhor, abençoa os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Consola os corações que anseiam pela maternidade e paternidade, que sentem a dor de cada mês que passa sem conceber. Abre as madres estéreis como fizeste com Sara, Raquel, Ana e tantas outras, que vejam o milagre da vida gerada, que segurem nos braços o filho tão esperado. Dá-lhes fé para continuar crendo, paciência para esperar no teu tempo, paz no processo. Abençoa os tratamentos de fertilidade, que sejam bem-sucedidos. Guia aqueles que consideram a adoção, que encontrem a criança que tu tens para eles. Que nenhum desejo sincero plantado por ti fique sem resposta. Sara os que passaram pela dor de abortos espontâneos, que perderam bebés, que carregam luto. Traz cura emocional, esperança renovada, consolo profundo, que vejam que tu és o Deus que dá vida, que faz o impossível, que cumpre promessas. Pai amado, terminamos esta oração entregando nas tuas mãos tudo o que pedimos e tudo o que nem sabemos pedir. Tu conheces cada necessidade antes de a expressarmos, cada desejo antes de o formularmos, cada dor antes de a sentirmos. Confiamos que ouves as nossas orações, que te importas com cada detalhe, que ages em nosso favor. Que este dia seja marcado por milagres, por bênçãos, por manifestações do teu poder. Que ao deitar a nossa cabeça esta noite, possamos testemunhar que tu estiveste presente, que a tua mão nos guiou, que o teu amor nos sustentou. Ajuda-nos a viver cada momento conscientes da tua presença, gratos pela tua bondade, confiantes na tua fidelidade. Que a nossa vida seja um louvor contínuo, um testemunho vivo, uma oferta agradável a ti.
Entregamos este dia e todos os nossos dias nas tuas mãos poderosas e amorosas. Senhor, pedimos que nos ensines a valorizar cada momento que nos dás. A vida passa tão rapidamente, os dias voam, os anos correm. Ajuda-nos a não desperdiçar tempo com coisas que não importam, a investir no que é eterno, a priorizar o que tem valor real. Que aproveitemos cada oportunidade de fazer o bem, de amar as pessoas, de servir-te. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que não deixemos para amanhã as palavras de amor que podemos dizer hoje, os gestos de bondade que podemos fazer agora, os perdões que podemos conceder neste momento. A vida é frágil, o tempo é precioso, as oportunidades não voltam. Dá-nos urgência santa para vivermos bem, para amarmos profundamente, para servirmos fielmente. Que ao final da nossa vida não tenhamos arrependimentos por coisas não feitas, palavras não ditas, amor não demonstrado. Que vivamos intensamente cada dia que nos dás. Senhor, pedimos por aqueles que hoje celebram algo especial. Para os que fazem aniversário, que seja um ano abençoado, cheio de realizações e alegrias. Para os que se casam, que construam um lar sobre a rocha, que o amor cresça a cada dia. Para os que se formam, que usem o conhecimento adquirido para fazer diferença no mundo. Para os que começam novos empregos, que tenham sucesso e satisfação. Para todos os que têm razões para celebrar, multiplica a alegria, torna o dia memorável, abençoa abundantemente. Que em cada celebração tu sejas honrado, que em cada festa o teu nome seja louvado, que em cada momento feliz haja gratidão a ti. Ensina-nos a celebrar bem, a agradecer sempre, a reconhecer que toda boa dádiva vem de cima. Que a alegria do Senhor seja a nossa força em todos os momentos. Senhor, pedimos sabedoria para lidar com a tecnologia e as redes sociais. Que usemos estas ferramentas para o bem, para edificar e não para destruir, para conectar e não para dividir. Protege-nos dos perigos do mundo digital, de conteúdos prejudiciais, de relacionamentos virtuais que nos afastam dos reais. Dá-nos discernimento para filtrar o que consumimos online, sabedoria para gerir o tempo gasto em ecrãs, equilíbrio para não nos viciarmos. Que usemos as redes sociais para partilhar o Evangelho, para encorajar pessoas, para fazer diferença positiva. Protege especialmente as crianças e jovens dos perigos online, de predadores, de conteúdos impróprios, de cyberbullying. Ajuda os pais a monitorizarem com sabedoria, a educarem com amor, a protegerem sem sufocar. Que a tecnologia seja serva e não senhora, ferramenta e não ídolo. Que estejamos sempre mais conectados contigo do que com qualquer dispositivo. Pai Celestial, abençoa os que trabalham durante a noite enquanto outros dormem. Os profissionais de saúde nos hospitais, os seguranças que vigiam, os trabalhadores de turnos noturnos. Dá-lhes energia apesar do cansaço, proteção durante as horas escuras, saúde apesar dos horários irregulares. Que consigam descansar adequadamente durante o dia, que tenham equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Abençoa as suas famílias que se ajustam a estes horários, que muitas vezes sacrificam tempo juntos. Que haja valorização destes trabalhadores, reconhecimento do serviço que prestam, condições dignas de trabalho. Protege-os de acidentes que são mais comuns durante a noite, de assaltos, de todo o perigo. Que sintam a tua presença mesmo nas horas mais escuras, que saibam que tu nunca dormes nem tosqueanejas, que estás sempre a cuidar deles. Senhor, pedimos pelos que enfrentam processos judiciais, disputas legais, batalhas nos tribunais.
Dá-lhes advogados competentes, juízes justos, testemunhas verdadeiras. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que os inocentes sejam vindicados. Para aqueles injustamente acusados, manifesta a verdade de forma clara. Para aqueles que cometeram erros, que haja arrependimento genuíno e oportunidade de reparação. Abençoa o sistema judicial, que funcione com integridade, eficiência, imparcialidade. Levanta juízes que temam a ti mais do que aos homens, advogados que valorizem a verdade acima das vitórias, testemunhas que falem a verdade mesmo quando for difícil, que haja reforma onde o sistema falha, correção onde há injustiça, melhoria contínua, que a justiça corra como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Pai amado, abençoa os que trabalham na agricultura, que plantam e colhem para alimentar multidões. Dá-lhes boas colheitas, clima favorável, proteção contra pragas e doenças. Que o seu trabalho árduo seja recompensado, que tenham preços justos pelos produtos, que possam viver dignamente. Protege-os de desastres naturais, de secas prolongadas, de inundações devastadoras. Envia chuva na medida certa, sol no tempo certo, condições ideais para o crescimento. Abençoa também os pescadores, os criadores de gado, todos os que trabalham para produzir alimento. Que haja suficiência de alimento para todos, melhor distribuição, menos desperdício. Ensina-nos a valorizar quem produz a nossa comida, a agradecer por cada refeição, a não desperdiçar o que outros trabalharam para produzir. Que nunca falte pão na mesa de ninguém, que todos sejam alimentados, que a fome seja erradicada. Senhor, pedimos pelos que sofrem de doenças crônicas, que convivem com dor constante, que enfrentam limitações diárias. Dá-lhes força para continuar, paciência para suportar, esperança de dias melhores, que encontrem tratamentos eficazes, médicos competentes, medicamentos que tragam alívio. Sara completamente onde for da tua vontade. Dá graça para suportar onde a cura não vem imediatamente. Que não se definam pela doença, mas pela tua imagem neles. Abençoa os seus cuidadores, familiares que sacrificam tanto para cuidar. Dá-lhes amor inesgotável, paciência infinita, forças renovadas. Que haja investigação que leve a curas, descobertas que tragam esperança, avanços que melhorem a qualidade de vida. Que a comunidade cristã seja apoio real, não apenas palavras vazias. Que demonstremos o amor de Cristo através de ações práticas de cuidado. Pai Celestial, abençoa os que trabalham em serviços essenciais, muitas vezes invisíveis, os que limpam as ruas, que recolhem o lixo, que mantêm as cidades funcionando. Dá-lhes dignidade no trabalho, reconhecimento pelo serviço, condições adequadas, que sejam valorizados e não desprezados, respeitados e não ignorados. Protege-os de acidentes, de doenças ocupacionais, de todo o perigo. Que tenham salários justos, benefícios adequados, oportunidades de progressão. Ensina-nos a respeitar todo o trabalho honesto, a valorizar cada profissão, a tratar todos com dignidade independentemente da função. Que vejamos em cada trabalhador a imagem de Deus, que tratemos todos como gostaríamos de ser tratados. Que haja mais justiça social, menos desigualdade, maior valorização de todos os que contribuem para o bem comum. Senhor, pedimos pelos que perderam o emprego, que enfrentam dificuldades financeiras, que não sabem como pagar as contas. Abre portas de oportunidade, cria empregos onde parecem não existir, provê de formas criativas e inesperadas. Dá-lhes esperança durante a busca, resiliência diante das rejeições, perseverança para continuar tentando. Que encontrem trabalho digno,
com salário justo, em ambiente saudável. Protege as suas famílias durante este tempo difícil. Supre as necessidades básicas, mantém a paz nos lares, levanta pessoas para ajudar, comunidades para apoiar, igrejas para suprir necessidades práticas. Que ninguém passe fome, que ninguém perca a casa, que ninguém se desespere. Ensina-nos a partilhar generosamente, a ajudar praticamente, a ser as tuas mãos estendidas. Que a crise seja temporária e a provisão seja abundante. Pai amado, abençoa os que trabalham na educação, formando mentes e caracteres. Dá aos professores paciência infinita, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos. Que sejam valorizados pela sociedade, remunerados justamente, respeitados por todos. Protege-os de burnout, de desânimo, de falta de recursos. Dá-lhes satisfação no trabalho, alegria em ver alunos crescerem, realização em fazer diferença. Abençoa os alunos com capacidade de aprender, desejo de conhecer, respeito pelos que ensinam. Que a educação seja prioridade, que escolas tenham recursos adequados, que todos tenham acesso a ensino de qualidade. Levanta reformadores educacionais que melhorem sistemas, que valorizem professores, que priorizem alunos, que haja menos violência nas escolas, mais segurança, ambiente propício ao aprendizado, que a próxima geração seja mais sábia, mais preparada, mais íntegra. Pai Celestial, abençoa os casamentos e relacionamentos. Onde há amor, faz crescer. Onde há conflito, traz paz. Onde há distância, traz aproximação. Ensina os casais a amarem-se como Cristo amou a igreja, com sacrifício, com perdão, com compromisso. Dá-lhes comunicação saudável, respeito mútuo, intimidade profunda. Protege os casamentos de infidelidade, de divórcio, de tudo que ameaça a união. Para os que namoram ou estão em relacionamento, dá sabedoria para escolher bem, pureza para honrar-te, paciência para esperar o teu tempo. Para os solteiros que desejam casar, traz a pessoa certa no tempo certo. Para os que escolheram o celibato, dá graça e contentamento. Restaura casamentos quebrados, onde houver arrependimento genuíno e vontade de recomeçar. Sara feridas de relacionamentos passados, liberta de traumas, prepara para futuros saudáveis. Que todos os relacionamentos reflitam o teu amor. Senhor, pedimos pelos que enfrentam catástrofes naturais, desastres, emergências. Para os afetados por terremotos, furacões, inundações, incêndios, envia ajuda rápida e eficaz. Protege vidas, minimiza perdas, traz esperança em meio ao caos. Levanta socorristas corajosos, voluntários dedicados, doadores generosos, que a reconstrução seja rápida, que as comunidades se unam, que surjam mais fortes da adversidade. Consola os que perderam entes queridos, casas, tudo o que tinham. Provê abrigo temporário, supre necessidades básicas, restaura o que foi perdido. Dá às autoridades sabedoria para gerir crises, recursos para responder adequadamente, compaixão para servir com humanidade, que haja melhor preparação para desastres futuros, sistemas de alerta eficazes, infraestrutura mais resiliente. Que em meio à tragédia, a tua bondade brilhe através de pessoas que ajudam. Pai amado, abençoa os que trabalham nos meios de comunicação. Dá aos jornalistas integridade para reportar a verdade, coragem para expor injustiças, ética para não manipular informação. Protege-os quando investigam corrupção, quando denunciam crimes, quando enfrentam ameaças. Que haja mais jornalismo de qualidade, menos sensacionalismo, maior compromisso com a verdade. Abençoa também os que produzem conteúdo edificante, que inspiram, que educam, que trazem esperança, que usem as plataformas que têm para fazer diferença positiva, para promover valores bons, para influenciar para o bem.
Protege especialmente os jovens da influência negativa de conteúdos prejudiciais. Dá aos pais sabedoria para orientar, para filtrar, para educar sobre consumo de mídia. Que a verdade prevaleça sobre a mentira, a luz sobre as trevas, o bem sobre o mal. Senhor, ao terminarmos esta oração abrangente, entregamos nas tuas mãos cada pessoa mencionada, cada situação levantada, cada necessidade apresentada. Confiamos que tu ouves, que te importas, que ages. Que este dia seja diferente porque passamos tempo na tua presença, porque colocamos tudo diante de ti, porque cremos nas tuas promessas. Ajuda-nos a viver o resto do dia conscientes de que oramos, expectantes de que responderás, gratos antes mesmo de ver as respostas. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, que a nossa esperança permaneça firme, que o nosso amor continue crescendo. Ensina-nos a orar sempre e nunca desanimar, a interceder pelos outros, a buscar-te continuamente. Que esta manhã de oração seja apenas o começo de um dia inteiro vivido na tua presença. Que caminhemos contigo a cada passo, que te consultemos em cada decisão, que te glorifiquemos em cada ação. Tudo pedimos em nome de Jesus. Pai amado, queremos terminar este momento sagrado com corações transbordantes de gratidão. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Obrigado porque podemos começar cada dia na tua presença, recebendo direção, paz e propósito. Que cada manhã seja um novo começo, uma nova oportunidade de colocar-te em primeiro lugar, de viver segundo a tua vontade. Ajuda-nos a reservar este espaço sagrado para ti todos os dias, a fazer deste encontro matinal uma prioridade inegociável. Que vivamos este dia e todos os dias cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça maravilhosa. Caminhamos confiantes, sabendo que tu vais à nossa frente, que preparas o caminho, que tornas possível o impossível. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, partilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta manhã. Escreve Amém nos comentários para declararmos juntos a nossa fé. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Que este dia seja abençoado, que sejas guardado em todos os teus caminhos, que experientes a presença manifesta de Deus em cada momento. Vai em paz, vai com Deus, vai abençoado. Até breve, querido irmão, querida irmã. Até breve, querido irmão, querida irmã.